A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Antes de contar o meu testemunho, é um testemunho pequeno, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor juntamente com os irmãos. No livro de São Mateus, capítulo 25, verso 24 em diante, diz assim: Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, mas ao que tiver até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, preste bem atenção agora nesse versículo, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Meus irmãos, há 20 anos atrás, no ano de 1999, eu estava desempregado. Eu passava uma luta muito grande, desempregado. A situação apertou de tal maneira, e eu era crente já, eu, minha esposa, 2 crianças pequenas. E um certo dia eu falei com a minha esposa assim, eu não vou na igreja mais não, eu vou parar, não vou pregar mais, não vou louvar mais, eu vou dar um tempo, com a igreja, não vou para a igreja não vou pregar mais não, vou dar um tempo, só vou voltar mesmo para a igreja a hora que Deus abrir as portas, que eu começar a trabalhar, eu vou para a igreja. Aí eu volto a pregar e eu volto a fazer a obra de Deus. Falei com a minha esposa desse jeito. Isso no ano de 1999, irmãos. Está com 20 anos já. E aí naquela noite, meia-noite eu fui orar, sabe? Me deu aquela vontade de orar assim, minha esposa foi dormir e eu fui orar. Irmãos, Deus me deu uma graça tão grande, mas tão grande, irmãos, que eu vou falar aqui é para a honra e glória do Senhor. Eu orei da meia-noite às 6 da manhã. Orei 6 horas de oração. Nunca orei tanto que nem aquela noite, da meia-noite às 6. Aí quando foi 6:10 da manhã, eu deitei e fui dormir um pouco. A hora que eu bati a cabeça no travesseiro, irmão, meu corpo adormeceu. Eu senti uma dormência. Aquela dormência pegou da cabeça aos pés assim, foi adormecendo tudo. E conforme eu adormeceu o corpo, o espírito saiu para fora do corpo. A minha alma saiu para fora do corpo. E naquele momento, irmãos, abriu assim de um lado assim, abriu como se fosse um buraco na terra. E eu comecei a descer. Irmãos, eu já vi vários arrebatamentos de espírito na internet aí. As pessoas falam que foi em altíssima velocidade, foi rápido, já estava lá. Eu não, comigo aconteceu diferente. Eu fui descendo devagarinho, irmão, por um enorme buraco. Foi aquela força, uma força me puxava assim. Eu queria voltar para o corpo, só que uma força me sugava, uma força me puxava. Eu fui descendo devagarinho. Uma eternidade, irmãos.
Eu fui descendo devagarinho e fui, irmãos, e o medo, tomado de um medo tão grande, um medo terrível. Pensa no medo, se nunca teve na sua vida. Aqueles barrancos, sabe, úmido, aquela coisa terrível, aquele bafo, aquele calor. Fui descendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí na minha mente eu estava muito longe já, muito longe. E eu imaginava, meu Deus, me tira daqui, quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Só que uma força me levava, aquela força me puxava, me sugava eu para baixo, eu ia. Até que eu cheguei num lugar, irmãos, já que eu não lembrava mais da terra de jeito nenhum, não lembrava de família. Nesse lugar onde eu cheguei, eu queria sair dali, sabe? Tinha um buraco, tipo assim, um túnel, sabe, irmãos? E naquele momento eu comecei na minha mente eu comecei a pensar, eu estou aqui por causa que eu queria sair da igreja. Eu não queria pregar. Uma voz falando na mente, tá vendo? Todos aqueles que rejeitam o chamado, que abandonam o chamado, que deixam o chamado, eles vêm parar aqui. E aquela força continuou me sugando. Eu entrei naquele lugar, irmãos, meu Deus do céu. Quando eu entrei naquele lugar, irmãos, uma voz falou para mim assim: aqui é o inferno. Aqui é as trevas exteriores que a Bíblia diz. Irmão, nunca senti tanta dor, muita dor terrível, dor no corpo inteiro, aquilo me triturava, dor, escuridão que não tem como eu explicar para vocês, muito escuro, irmão. Pensa num lugar trevas, muito escuro, grito de desespero, grito de dor, milhões de pessoas gritando tudo ao mesmo instante. Pensa aí, imagina, milhões de pessoas gritando no mesmo instante, centenas de milhares, vozes. O grito das pessoas doía os ouvidos, sabe, irmãos? E eu no desespero, nunca passei tanto desespero na minha vida, desespero, angústia. E eu falava assim: Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. E uma voz falava assim: tá vendo? Todos aqueles que rejeitam o seu chamado, eles vêm para esse lugar. Todos aqueles que desobedecem o meu chamado. É tipo assim: Deus te colocou na igreja para uma coisa e você não rejeitou, é para lá que você vai. Deus chamou você para pregar, dedica, lê a Bíblia, estuda para pregar e vai pregar. Deus chamou você para o círculo de oração, dedica o círculo de oração. Deus chamou você para evangelizar, dedica a evangelização. Aonde Deus colocou você para fazer aquilo, faça, porque se você rejeitar, é para lá que você vai, trevas exteriores. É uma parte do inferno, irmãos, aonde serão punidos todos aqueles que rejeitaram o seu chamado. Não adianta, irmão. E está aqui, está na Bíblia. No outro dia eu catei a Bíblia e fui ler na Bíblia. Trevas exteriores. Trevas significa, irmãos, ausência de Deus. Significa abandono por Deus, aonde as pessoas serão jogadas e abandonada, esquecida pelo Senhor. Essa é uma parte do inferno que as pessoas que desobedecem o seu chamado serão lançados. Aquele que recebeu 5 talentos, granjeou mais 5, obedeceu o chamado. Granjear é obedecer. Aquele que recebeu 2 talentos, granjeou mais 2, obedeceu o seu chamado.
aquele que recebeu um, principalmente aqueles crentes que falam assim: eu não sou nada, não sirvo para nada. Irmão, cuidado, irmão, não queira cair nesse lugar, não queira cair no inferno, irmãos. Lugar de sofrimento, um lugar quente, esse lugar onde Deus me levou, eu não vi fogo. O inferno tem fogo, só que o inferno é grande, tem vários lugares de tortura, e este lugar onde Deus me levou chama-se trevas exteriores. Trevas exteriores quer dizer abandono total da presença de Deus, aonde as pessoas que rejeitam o chamado, Deus também irá rejeitar. Irmão, obedece seu chamado, irmão. Eu orei a Deus para gravar esse pequeno testemunho, busquei a Deus: Senhor, gravo, não gravo, Senhor. Irmão, obedece o seu chamado. Se Deus colocou você, mulher, lá no círculo de oração, obedeça. Se Deus te levantou para evangelizar, obedeça. Deus levantou você para qualquer coisa, onde Deus, o pastor que mandou, não, obedeça. É melhor obedecer do que ir parar nesse lugar, irmãos. Lugar de dor, de sofrimento, irmão, não tem como explicar. Só quem passou é que sabe que a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, irmão, aquilo pegava fogo. Eu não via o fogo, mas sentia queimar, irmãos. Sentia desespero, dor, uma dor terrível, uma dor que me torturava. Parecia que eu estava passando num engenho, irmãos. Misericórdia, não queira ir para esse lugar. E o Espírito Santo falava na minha mente: está vendo? Você ainda quer dar um tempo? Você ainda quer parar de evangelizar? Você ainda quer parar de pregar? Eu falava: não, Senhor, no Espírito eu falava com Deus: não, Senhor, me tira daqui, eu vou voltar, vou pregar, eu vou para a igreja, vou fazer a tua obra, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. Irmão, não é brincadeira não, irmãos. Não é brincadeira, eu não estaria aqui inventando isso, irmão, misericórdia, dando a minha cara aqui, ó, viu, irmãos, para mentir para vocês. Irmão, depois de eu sofrer muito nesse lugar, depois de passar uma luta terrível, uma tortura lá no inferno, depois de ser queimado ali, depois de sentir muita dor, que lá é demais, é uma dor terrível, irmão, e lá não morre. Aqui a pessoa sente uma dor terrível e morre, né? O corpo falece, mas lá não. Lá não tem isso, irmão. Lá é dor, sofrimento e não morre. Depois de eu passar por tudo isso ali, entendeu, irmãos? Milhões de almas, pensa em milhões, gritando tudo no mesmo instante. São barulho ensurdecedor. Escuridão, não tem escuridão como aquela. Viu, irmãos? Escuridão, dor, desespero, angústia, não tem nem como explicar, viu, irmãos? Se as pessoas, eu não via por causa da escuridão, mas o Espírito, eu via no Espírito, as pessoas se batendo o tempo todo, irmão. Isso não cessa. Por quê? Porque pessoas que rejeitou o chamado, murmurou: não sou nada na igreja. Lá, o pastor me colocou lá na porta. O pastor me colocou, eu só limpo o banheiro, eu só limpo a igreja. Irmão, por mais pequenininho que seja o seu chamado, obedeça. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Não é brincadeira não, irmãos. Deus tem me dado outras visões, né? Mas por enquanto Deus permite contar só essa aqui, viu? Mas essa revelação foi tremendo. Depois de tudo, o anjo do Senhor foi me tirando, fui voltando de lá do inferno, fui voltando aos pouquinhos. Irmão, eu não saí em alta velocidade, não. De repente estava em casa, não. Eu fui voltando devagarinho da mesma coisa, da mesma forma que eu fui. Aquela força, eu sabia que Jesus estava ali me trazendo de volta. Foi vindo devagarinho, pelo mesmo lugar que eu passei. Aquele túnel, o barranco assim, parecia que estava úmido, sabe? Um lugar quente, abafado, sabe? Pensa numa pessoa que tem fobia de um lugar fechado.
E ali eu fui voltando aos pouquinhos, fui vindo, até que eu cheguei na minha casa de volta, a minha alma, o espírito chegou. O Senhor falou assim, ó, entra no corpo. Irmãos, eu vou falar o que aconteceu. Eu fui entrando no corpo, dos pés para a cabeça. Eu senti assim, o meu pé vivo, a canela, a perna, aqui ó, foi vivendo, até que o Espírito encaixou inteiramente no corpo, que eu só abri o olho, eu estava morto, e ali Jesus me trouxe a vida novamente. Falei com Deus, falei, nunca mais eu falo o que eu falei, de abandonar, de não fazer mais a obra de Deus, voltar a pregar, voltar a fazer tudo que Deus me mandar na igreja, né, irmãos? Obedecer o meu chamado, obedeça o teu chamado, o negócio é muito sério. Eu sei que alguém pode até me criticar, falar que não é de Deus, entendeu, irmãos? Porque no mundo hoje tem de tudo, entendeu, irmãos? Mas eu não posso fazer nada àqueles que não crê, entendeu, irmãos? É melhor crer, obedecer, do que chegar no último dia você ser lançado lá sabendo que você ouviu, né? Então, irmãos, faz a obra de Deus, obedeça o seu chamado, entendeu? Obedeça o chamado que Deus te chamou para fazer na obra dele, porque todo mundo tem um chamado, viu, irmãos? Todo mundo tem um chamado na obra. Pode ser o irmãozinho que for. Às vezes Deus chamou você só para ser dizimista, às vezes Deus chamou você só para passar salva na igreja, às vezes Deus chamou você só para aquilo, uma coisinha pequena na igreja. Obedeça. Sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos.